Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse era para ser o primeiro episódio de uma proposta nova do canal, que é a análise, projeto e execução, junto com algum conhecimento avançado de um estilo de cerveja por mês. O projeto avançado eu já fiz, que foi a produção do Canned Sugar. Então a gente tem que começar desde o começo. A proposta para esse ano é sempre ter 3 ou 4 vídeos, sendo que a gente vai analisar de forma um pouco mais profunda o estilo. Depois vai pegar algo avançado dele, como a produção de Canned Sugar, vai fazer a receita dele em algum software, provavelmente Beersmith, às vezes na mão, às vezes no Excel, e depois executar a cerveja. Fazer assim, fechar, analisar a fundo a produção de cerveja. E hoje é o vídeo de análise da cerveja, análise do estilo. Geralmente a gente vai se guiar por uma diretriz de estilo, normalmente o BJCP, mais fontes externas, por exemplo, esse maravilhoso livro que é o Brew Like a Monk, Faça Cerveja como um Monge. Esse livro ele aborda porque o estilo do mês, desculpa, estou me adiantando aqui, é uma Belgian Dark Strong Ale, uma quadruple, uma Trappist quadruple, e estilo maravilhoso, um estilo assim. Por que a gente vai começar por esse estilo? As cervejas trapistas em geral, por muitos, são consideradas as melhores cervejas do mundo. Eu me incluo nessa, adoro cervejas de origem trapista, ou estilos trapistas, que hoje em dia é um estilo, né? É muito polêmico, mas não tem problema. A cerveja que os monges fazem, a gente faz igual, então a gente faz o estilo dos monges, é o estilo trapista. E são cervejas que são muito baratas de fazer, não usam ingredientes mágicos, não usam nada demais, não tem nenhum segredo na cerveja. O próprio livro aqui fala que qualquer cervejeiro com um pouco de experiência consegue replicar qualquer cerveja trapista, parafraseando um monge da própria cervejaria, não é o cara que escreveu o livro. Nesse primeiro vídeo, fazer uma análise minuciosa do BJCP da cerveja e pegar alguns links com o livro. Espero que não fique maçante, é um teste para mim e espero o feedback de vocês para fazer os próximos vídeos. Bora lá começar! O estilo do mês é o estilo categorizado pelo BJCP 2015, o 26D Belgian Dark Strong Ale ou Trappist Quadruple. Talvez o vídeo ele vá recorrer a assuntos um pouco avançados, por exemplo, como que funcionam os ingredientes, mas para fazer receita não tem como. Você tem que entender como funciona cada ingrediente, as reações, as rampas. E depois de 4 anos de Beer School, imagino que todo mundo aí está mais do que apto para fazer isso. Então, impressão geral, uma cerveja belga escura, complexa, muito forte, com uma deliciosa mistura de maltes, sabores de frutas escuras, elementos picantes, complexa, rica, suave e perigosa. Como eu fiz meu próprio Canned Sugar, talvez eu não cheguei em uma cerveja tão escura assim, mas no mais eu acho que está totalmente dentro do estilo e com um potencial enorme de virar uma cerveja complexa, rica, suave e perigosa. O BJCP ele começa falando sobre a aparência da cerveja, né? Muito importante, a gente começa a tomar uma cerveja pela aparência dela, a não ser que você tome ela dentro da lata, né? Não é a coisa mais importante, tanto que numa análise, né, de concurso, ela vale só 6% da nota aparência, 6% da nota total. Então, a aparência vai de cor âmbar profundo a marrom acobreado profundo, cores mais profundas que douradas. Bom, eu acho que ainda enquadra, né? Mas eu queria um pouquinho mais escuro, então vou corrigir no Sinamar aqui. Espuma enorme e densa, e aí o objetivo dessa série é começar a destrinchar da onde vem essas coisas. Da onde que vem essa espuma enorme, densa, esse creme marrom claro. O creme marrom claro geralmente vem do uso de maltes um pouco mais escuros, né? Pode ser límpida a um pouco turva, mas vamos ser sinceros, uma quadruple lá, acobreada profunda, vermelhinha, límpida, é a coisa mais linda do mundo. Bom, agora a gente passa a coisas que importam um pouco mais. O aroma. O aroma ele tem um impacto muito maior na nota que a sua cerveja vai ganhar e tem um impacto muito maior para você, né? Então a gente tenta destrinchar em como chegar a esses aromas. Então o aroma é um aroma complexo, com presença de malte, ésteres, álcool, com condimentado leve a moderado opcional. Bom, então ela vai ser uma cerveja maltada, ela vai ter bastante éster, característica de cerveja belga. Ela vai ter um aroma relacionado a álcool, isso é inevitável porque são cervejas um pouco mais alcoólicas,
Condimentado, e aí a gente começa a pensar de onde vem esse condimentado. A gente vai adicionar condimentado, pode vir da levedura. O perfil de malte é rico, é intenso, muito importante. A gente sabe que é uma cerveja então destinada ao malte, mas todo mundo que está no meio da cerveja sabe disso, né? Pode ter características de pão tostado, agora fica interessante. Geralmente com uma profunda complexidade de caramelo. Apesar de eu ter riscado muito torto aí, o que tem característica de pão tostado com grande complexidade de caramelo? Não um caramelo simples igual uma cerveja inglesa. Pão tostado com complexidade de caramelo. É reação de Maillard. Então a gente vai destinar a essa cerveja produtos que remetam à reação de Maillard. Porque a gente nunca vai ter reação de Maillard sozinha, que é o que remete ao pão tostado. Quando a gente faz algum produto com reação de Maillard, a gente vai ter essas características de pão tostado e essas características de caramelo mais complexo do que um caramelo simples. Então aqui dá dicas muito importantes de como a gente fazer a cerveja. O que a gente precisa? Ou maltes que remetem a isso daqui, e para mim, já vendo até fazendo um link com a característica de baixo, o Special B, parece muito adequado, mas não só isso. Nesse tipo de cerveja, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que pode ser usado bastante xarope de açúcares e açúcar simples. E como vocês viram já no vídeo do Canned Sugar, a gente foi lá e destinou o Canned Sugar a fazer reação de Maillard. Por quê? Para ele dar exatamente este perfil aqui. A gente vai conseguir essa característica maltada sem malte. Aí continuando, os ésteres frutados vão de forte a moderadamente baixo, podem remeter a passas, ameixas secas, notas de figo ou ameixa. Isso aqui, se vocês lembram da série de envelhecimento de cerveja lá, isso aqui é éster envelhecido, éster que passa por um grande processo de modificações químicas, e não são aqueles ésteres simples, igual esse que eu estou sentindo aqui agora, banana. Banana tende a sumir bem rápido, é um éster que ele degrada muito rápido. E quando a gente deixa essa cerveja muito tempo maturando, vai ter reação entre álcool e ácido formando éster. E daí que vem. Então o que esse parágrafo remete a gente? Que a gente pode deixar essa cerveja envelhecer e ela vai se privilegiar. Então se faz uma quadruple fresca, você não vai ter essas características. E ainda, o Special B, eu devia ter usado Special B na receita, não usei. Special B, ele remete um pouco a ameixa, cereja. Então o Special B está ficando como um malte bem propício a esse tipo de cerveja. Continuando, fenóis condimentados podem, isso é muito importante, pessoal. Vocês vão ver muito no guia. Podem, não devem. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que os fenóis não podem ser semelhantes a cravo. Por exemplo, então uma levedura de Weiss não é adequada para fazer esse tipo de cerveja. E leveduras que são fenólicas podem não ser adequadas porque podem dar essa característica de cravo. Os álcoois são macios, picantes, perfumados, parecidos com rosa. Começa uma pira louca aqui, né? Mas coisa que a minha não tá. A minha tá com um álcool muito intenso. Por que tá com um álcool muito intenso? Foi fermentada numa temperatura alta. Vocês já vão ver o vídeo da receita, é o próximo vídeo. E ela tá muito nova. Esses álcoois superiores que dão essa característica mais intensa de álcool, eles tendem a sumir com o tempo. Se vocês não lembram, voltam lá para a série de maturação, vocês vão ver que é uma curva para baixo, assim, uns 6 meses de envelhecimento na cerveja pode dobrar aí a qualidade nesse aspecto da cerveja muito fácil. Normalmente o lúpulo não está presente, muito comum em cervejas belgas, elas não têm uma pegada destinada a lúpulo, mas é aceitável um aroma de lúpulo picante, floral ou de ervas muito baixo. Então, eu não iria por esse caminho. Aqui está escrito aceitável, mas o aceitável para já ter é um pulo. Então é um caminho muito perigoso de se trilhar. Que eu fiz uma tradução meio no Google aqui, eu fui arrumando algumas coisas, mas assado não, que seria tostado, né? Torrado. Então sem aroma de malte escuro, torrados, sem álcoois quentes. Bom, vamos lá, Aqui você vai tomar muito cuidado com o tipo de malte que você vai usar na preparação dessa cerveja. Se você pegar um malte com uma torra um pouco maior, você pode ter características de malte torrado, é uma coisa que você não quer na cerveja. Então vamos para a parte mais importante, a parte do sabor, a parte que mais pontua dentro de um concurso. 40% da nota total vem do sabor. Então, sabor e aroma, né, eles estão muito ligados normalmente. Então dá para dizer que essa complexidade, sabor e aroma aí,
valem 12 mais 20, 32, 64% da nota total de uma cerveja num concurso. Então, geralmente vocês vão ver isso escrito, semelhante ao aroma. Moderadamente maltada no palato, que pode dar uma impressão adocicada se o amargor for baixo. Geralmente, esse tipo de cerveja tem realmente um amargor um pouco mais baixo e a gente tende a ter ela mais doce um pouco. Então, como que a gente aplica isso numa receita, né? Isso é basicamente relação BU-GU. Para simplificar muito assim relação BU-GU, uma relação 0,3, 0,4 é uma cerveja doce que tem um final doce que expressa mais ou menos isso daí. Uma cerveja com 0,6, 0,7 já parece uma APA, uma IPA. Uma cerveja com 1 de relação BU-GU, 1,1, parece mais uma Double IPA, alguma coisa assim. Geralmente final moderadamente seco a seco. Coisas bem importantes aqui. Isso aqui dá indício de qual rampa que a gente vai utilizar para fazer a cerveja. Embora pode ser moderadamente doce. Por que está essa complexidade? Pode ser aqui, mas pode ser ali. Porque essas cervejas elas são baseadas nas cervejas trapistas feitas nos monastérios trapistas, embora elas são repetidas por outros tipos de entidades, por exemplo, igrejas que não são trapistas ou próprias cervejarias lá da Bélgica. E existe uma distinção entre como eles fazem. Fala aqui no guia mesmo, aqui no livro fala bastante também disso. Então as cervejas trapistas elas tendem a ser um pouco mais secas, os monges tendem a fazer elas mais secas, enquanto as outras cervejarias tendem a fazer ela um pouco mais encorpada, um pouco mais doce. Então aí está a diferença e aí vai como você quer fazer sua cerveja. Faz uma rampa indo mais para o 62, 63, final mais seco. Faz uma rampa indo mais para o 67, 68, final mais doce. E aí você que vai fazer sua própria receita, você que vai decidir. Então continuando, o equilíbrio geralmente rico em malte, mas pode ser balanceado com o amargor do lúpulo. Então ela nunca é lupulada. Os sabores complexos e variados devem combinar suavemente e harmoniosamente. O acabamento não deve ser pesado ou com xarope. Acho que eu devia ter traduzido melhor. Vamos esquecer esse xarope aqui que eu não tenho a menor ideia do que é. Eu teria que ler o guia em inglês de novo para ver. Então, isso aqui é o básico, né? Básico é harmonia. A harmonia vale para cerveja, vale para comida, vale para qualquer coisa. Isso já é uma coisa mais subjetiva, uma coisa que a gente não tem como calcular, na verdade, né? Não é tão subjetiva. Você sabe quando está tudo harmonioso ou quando alguma coisa se destaca mais, rouba a cena. Sensação na boca é muito importante, a gente tem que diferenciar, né, o que é sabor, o que é gosto e o que é sensação. Sensação é algo mais físico mesmo, como que é o corpo dela, como que é a carbonatação, alta carbonatação. Então a gente já vai lá, já sabe que vai fazer um priming um pouco maior, um priming um pouco mais alto, ou vai colocar uma pressão maior na carbonatação forçada. Calor alcoólico também é sensação, né? Então não tem como perder ele totalmente. Então calor alcoólico suave, mas perceptível. E o corpo pode variar de médio baixo a médio alto, dependendo do estilo de cerveja que você vai fazer. A gente vai falar disso um pouco mais, sendo que a maioria é de corpo médio. As versões trapistas autênticas tendem a ser mais secas, então se você vai tentar imitar, fazer um clone de uma cerveja trapista, você vai usar recursos para deixá-la um pouco mais seca. Que recursos são esses? O uso maior de adjuntos, que vai muito adjunto nesse tipo de cerveja, pode 20, 30% de adjunto, e o uso de rampas um pouco menores. Se você quiser fazer uma versão mais AB, então ela pode ser mais doce, mais encorpada. Por exemplo, qual que é aquela que é bem baratinha, né, para esse tipo de cerveja? Leffe. A Leffe, pelo que eu me lembro, elas tendem a ser mais doces e mais encorpadas. E ainda assim são cervejas incríveis. Então vai muito do seu gosto, o que você quer fazer. E tradicionalmente condicionadas na garrafa feita com prime. Isso aqui é uma coisa legal, uma coisa bonita. Eu não gosto de engarrafar, mas eu acho que nessa eu vou dar uma chancezinha. Quer dizer, claro que eu vou dar, né? Tem que envelhecer. Não vou deixar no fermentador por 6 meses, 1 ano. Isso é muito importante, gente. A maior parte das versões, a maior parte das cervejas, das quadrúpelas, ou das trapistas em geral, dos estilos trapistas, possuem características únicas que refletem a cervejaria. Então, vocês podem ver que o guia ele é mais genérico. Então, por quê? Porque são características da cervejaria que fez, do cervejeiro. E isso é uma coisa bonita dessa cerveja. Não é uma cerveja muito fechada, não é um estilo muito fechado. É um estilo que mesmo se você for mandar para um concurso, você tem uma liberdade de criação enorme. Ingredientes característicos. Cepas de leveduras belgas propensas à produção de álcool éster e às vezes fenólicos são comumente utilizados.
Hoje a gente está numa situação confortável, né? A gente tem disponibilidade enorme de leveduras, e só de leveduras belgas, se você pegar só as secas, eu imagino que você consiga ter umas 6 distintas para comprar. Então é difícil, né? É bom você conhecer elas, mas todas dariam de alguma forma certa, mas se você tiver bastante tempo para testar, dá para testar todas ali e tentar chegar no que é o perfeito para você. Nessa eu estou usando uma da Lallemand, eu adoro leveduras da Lallemand, eu nunca me decepcionei com elas, mas a Mangrove tem, a Fermentes tem. A única coisa que você tem que se atentar é pegar o pacotinho da levedura e ver qual que é a temperatura indicada para utilizar, porque a gente quer o quê? Produção de éster, faz parte do estilo. Normalmente são temperaturas de fermentação maior do que aquelas que a gente está acostumado, entre 20 a 30 graus. Agora isso aqui é muito, muito, muito importante. Se a gente leu lá o começo, dá a impressão que a gente vai colocar 10 tipos de malte lá dentro para dar complexidade de grão. Mas não, impressão de complexidade de grãos. Não tem complexidade de grãos, tem impressão de complexidade de grãos. Embora muitas versões tradicionais sejam bastante simples, com xarope de açúcar caramelizado ou açúcar refinado. E isso é uma coisa que eu queria tirar não do guia, mas desse livro. Esse livro aqui ele fala de um monte de receitas de cervejas belgas, eu não tenho certeza se são 100% precisas, mas dão uma boa indicação pra gente. E a maior parte delas é extremamente simples, 2 maltes e acabou. Boa parte delas é um malte e cane sugar e acabou. Coisa simples assim. Então, essa complexidade, principalmente nas cervejas trapistas, vem da levedura e da interação com as outras coisas, principalmente com os produtos, no caso de cervejas escuras, de reação de Maillard. Isso aqui tem um malte, Pilsen, e uma puta impressão de complexidade de malte. E aí vem isso aqui que é muito importante, né? Xarope de açúcar, açúcar simples, açúcar sacarose mesmo, não precisa pirar no açúcar de beterraba. Se não for refinado, aí existe uma diferença enorme, mas se for refinado, né, sacarose. Então você pode ir aí com 20, 30%, dependendo de quão seca você quer que seja a sua cerveja. Quanto mais açúcar simples você colocar, mais seca será a sua cerveja. E aí lúpulo? Lúpulo é uma coisa simples, essa cerveja é estranho, né? Cerveja belga não vai muito lúpulo, é mentira, vai lúpulo pra caralho, porque você quer dar um pouquinho de amargor na cerveja com os lúpulos que eles usam, vai lúpulo demais. Então os lúpulos principais, tanto pelo guia de estilos quanto pelo livro aqui, são esses dois. São os lúpulos básicos para fazer cerveja belga, Saaz ou Styrian Gold. Então o que eu usei na cerveja no caso foi Styrian Gold. Especiarias não são muito utilizadas, embora a uma outra pessoa quer colocar ali uma semente de coentro, uma pimenta, mais sutil. Se você for mandar para concurso, eu sugiro não utilizar. Se for fazer para você mesmo e tem alguma coisa que você gosta, vai na fé que vai dar certo. E aí, por fim, comparação de estilo, como uma double, só que mais intensa. Corpo maior, maior riqueza de malte. E não é tão amarga e lupulada quanto uma triple, mas com intensidade semelhante. Então, só para finalizar, o guia de estilos dá exemplos comerciais para você provar. Provar cerveja é muito, muito, muito importante. Em negrito estão as que eu já tomei, que só essa aqui que eu não tenho certeza. Eu moro perto do Paraguai, tenho uma facilidade enorme para comprar. Não sei como chega essas cervejas trapistas lá em valores muito, muito baixos. Esse é o nosso novo formato de vídeo. A gente fez uma destrinchada aí do estilo, deu pegou e viu o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer. No próximo vídeo a gente vai aplicar isso na elaboração de uma receita utilizando o Beersmith. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários sobre o formato, sobre o que eu posso melhorar, o que tá bom é importante também. E se você gostou, como sempre, deixe seu like, por favor, e compartilhe com os amigos. E até a próxima.